Olá, pessoal! Hoje nós vamos ter nossa segunda aula sobre Roma e, no caso, nossa primeira aula sobre a República Romana. Na semana passada, eu já falei para vocês que a história romana é dividida em três períodos: a monarquia, a república e o império. A República Romana, que é um dos principais períodos da história romana, nós veremos dividido em duas aulas. Hoje a gente vai ver a primeira parte da República Romana e na semana que vem nós vamos terminar de falar da República Romana para já falar também da transição para o Império. Então, qual o período que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar do período de 509 a.C., que é quando existe o golpe que cria a República Romana, até o ano de 264 a.C., mais ou menos. Por quê? Porque é quando começam as guerras púnicas. E aí as guerras púnicas vão ser o primeiro assunto da nossa aula da semana que vem. Então hoje, basicamente, a gente vai falar da estrutura política da República Romana. Nós vamos falar de algumas conquistas dos plebeus durante esse primeiro período da República e vamos falar um pouco também do início do expansionismo romano, ou seja, quando Roma deixou de ser uma cidade e começou a anexar novos territórios. Estes serão, em geral, os temas que vamos falar hoje. Uma dica que eu dou agora que você está começando a aula é o seguinte: eu sempre mando o documento lá no Teams junto com o link do vídeo. Nesta aula em específico, eu recomendo que você dê uma olhada ali no documento primeiro. Se possível, vá assistindo a aula junto com o documento, porque isso vai facilitar. Por que eu estou falando isso? Porque essa aula vocês vão ver que vai ter vários nomes que aparecem, vários conceitos, depois vão aparecer várias leis na hora das conquistas plebeias. Então, às vezes vai ser impossível você guardar tudo só ouvindo aqui. Dando uma olhada no documento, observando o documento junto com a aula, pode ser que isso fique mais fácil, certo? Então, vamos começar falando República, a estrutura política da República. Seguinte, Tarquínio, o soberbo, era o último rei romano. Ele foi derrubado por um golpe que os patrícios planejaram. Os patrícios, que eram a elite romana, que faziam parte do Senado, eles traquejaram um golpe, deram um golpe, acabaram com a monarquia romana e instituíram a República. República, esta palavrinha, na língua deles, na língua latina, significava coisa que é de todos, porque re é o radical da palavra res, res significa coisa e pública significa aquilo que é de todos. Até hoje, quando você fala que algo é público, se o ensino é público, se a saúde é pública, isso significa que ela deve ser para todos. Então, quando eles falavam república, res pública, isso significava a coisa de todos. Porém, mesmo que o nome fosse esse, a realidade não era bem assim. Por quê? Porque não era todos os cidadãos romanos que tinham poder, que exerciam poder nesta república. Como o golpe foi dado pelos patrícios, a elite romana, o grupo privilegiado entre os romanos, o que aconteceu foi que quem acumulou mais poder com esse golpe, o grupo social que teve mais privilégios ainda com a república, foram os patrícios. Para os plebeus em geral, num primeiro momento, que eram as camadas mais pobres da sociedade, para eles, o golpe da república, o surgimento da república não alterou muita coisa. Inclusive a condição de vida piorou em determinados momentos. Tanto que a gente vai ter várias revoltas depois. Então quem controla a política
quando surge a República Romana, são os patrícios, principalmente por meio do quê? Por meio do Senado. Lembrem-se, Senado era um grupo que já existia lá na época da monarquia e que era um órgão feito pelos anciãos. A própria palavra Senado significa o lugar onde velhinhos se reúnem. Em outras palavras, um lugar onde os anciãos se reúnem para tomar determinadas decisões. Os patrícios, ou seja, a elite, mais importantes, quando ficavam velhos, passavam a fazer parte do Senado. O que acontece com a República Romana, com esse golpe? O Senado vai se tornar o principal órgão político. Ele vai se tornar a sede de todo o poder romano. Quase todas as decisões políticas vão ser controladas pelo Senado. Por quê? Porque o Senado vai, de certa forma, controlar a atividade legislativa, ou seja, ele que vai ser responsável pela criação de leis, ele também vai ser responsável por controlar os julgamentos na cidade, a justiça, de certa forma, passa pelo Senado, e, além disso, é ele que nomeava os governadores, os líderes do exército, que a gente vai ver que se chamavam magistrados. Então, a primeira coisa que a gente tem que falar quando fala da política na República Romana é o Senado. O poder, o órgão com maior poder na República Romana é o Senado. Depois deles vem quem? Depois do Senado, nós temos os magistrados, certo? Os magistrados era como se fosse um cargo público de uma pessoa que trabalhava para a República. Numa ideia mais ou menos como a gente pode pensar hoje, não exatamente, mas algo parecido. Assim, existe um presidente, um deputado, um funcionário público, cada um tem uma função e ele trabalha para a República. Essa era mais ou menos a ideia de magistrado ali em Roma. Quem eram esses magistrados? O mais importante, o cargo mais importante dentre esses magistrados era o cargo de cônsul. Cônsul era o cara que mandava no exército, lembrando que a guerra era super importante para os romanos, então o cara mandar no exército era algo bem importante, e além de comandar o exército, ele administrava a cidade. Basicamente, ele era o governante da cidade e ele que controlava o exército. Porém, quando eu falei ele aqui, eu falei errado. Na verdade, é eles, porque não era um cônsul. Sempre eram nomeados 2 cônsules, certo? Numa ideia para ninguém concentrar o poder. Então, cada momento de Roma, ela era governada, cada momento da República, ela era governada por 2 cônsules. Abaixo deles, quem vinha? Tinham os pretores, que eram os caras que administravam a justiça, que julgavam crimes e assim por diante. Nós temos os questores, que eram os caras cobradores de impostos, que ficavam responsáveis pelas finanças da cidade. Além disso, existiam edis, que era a galera que conservava o patrimônio da cidade. E por último, nós temos também os censores, que faziam 2 coisas. Realizavam o censo, contavam o cidadão. 2, realizavam a censura, ficavam fiscalizando se os cidadãos estavam se comportando de acordo com o esperado. Eram uma espécie de fiscais. Caso eles percebessem algo de errado, denunciavam para os pretores e os pretores julgavam esses cidadãos. Então os censores aí, inclusive,
vai dar origem à nossa palavra censo, que é contar os cidadãos, e vai dar origem à nossa palavra censura, que é você ficar fiscalizando alguma coisa para ver se ela pode existir ou se ela não pode. Neste momento aqui, assim que eu já mandei todos esses nomes para vocês já devem ter entendido por que eu falei para olhar ali com o documento do lado, com todos os nomes, para ir olhando com calma, certo? De fato, são vários cargos públicos. Lembrando, toda essa galera aqui que eu estou falando eram os magistrados. Ué, mas se eles, afinal, que governavam a cidade, que lideravam o exército, que administravam a justiça, por que eu falei que o poder estava no Senado, se é eles que estão governando? Porque quem que escolhia esses caras? Justamente o Senado, certo? Então, de certa forma, o Senado tinha poder sobre esses caras. O Senado é que mandava neles, que controlava eles. Então, a sede do poder, em última análise, estava no Senado. Além do Senado e desses magistrados, existiam também as assembleias, que eram o conjunto dos cidadãos romanos. Essas assembleias, também eu poderia falar vários nomes aqui para vocês. Assembleia Curiata, Assembleia Centuriata, só que na prática essas assembleias não tinham tanto poder. Por isso, não vale a pena a gente perder tanto tempo falando delas. No fundo, quem mandava na República Romana era o Senado por meio dos magistrados. Certo? Tudo isso daqui a gente está falando da estrutura política. Só que, quando a gente fala de estrutura política, isso significa governar. E quando você governa, você atende os interesses de determinado grupo social, ou de outro grupo social, ou de todos. Toda essa galera aí, magistrado, senado, pertenciam aos patrícios, a elite romana. Vocês acham que eles governavam para quem? A favor de todo o povo ou apenas a favor dos seus próprios interesses? Eles governavam olhando apenas para os seus próprios interesses. Então, conforme a República Romana foi se desenvolvendo, a coisa foi ficando cada vez melhor para os patrícios e cada vez pior para os plebeus. Resultado, os plebeus não aceitam essa nova condição. Começam a surgir várias revoltas plebeias reivindicando diversos direitos. Estes plebeus aí se revoltam, mas os patrícios não aceitam com tanta facilidade dar direitos para os plebeus. Surgem então conflitos entre patrícios e plebeus para ver quem ganha direito ou quem tira direito e assim por diante. O que acontece? No meio disso tudo, os plebeus perceberam uma nova forma de exigir direitos políticos, uma nova forma de exigir direitos sociais. Algo que hoje talvez poderia ser considerado uma greve, certo? Na época não existia a palavra greve, mas era mais ou menos isso o que os plebeus fizeram ali naquele momento. Eles organizaram quase todos os plebeus da cidade e falaram, a gente está indo embora da cidade de Roma. Todos os plebeus saíram da cidade de Roma e se estabeleceram em um monte que ficava ali perto, que era o Monte Sagrado. Qual é o problema? Os plebeus foram embora, mas quem trabalhava na cidade de Roma? Era justamente os plebeus. A escravidão ainda não estava tão consolidada como vai acontecer lá para frente que a gente vai falar. Então os plebeus saíram, todo o trabalho acabou, a cidade parou de funcionar. A cidade de Roma tinha vários vizinhos que ameaçavam invadir ela. E quem eram os guardas? Quem que formava o exército para proteger a cidade de Roma? Justamente os plebeus. Os plebeus foram embora, a cidade ficou completamente desprotegida.
E aí os plebeus vão começar a usar esse mecanismo para conquistar os seus direitos. Eles se afastavam para o monte e aí os patrícios iam atrás e falavam, ó, a gente aceita a reivindicação de vocês, a gente dá determinado direito. Quando eles queriam outro direito, faziam algo parecido e assim conquistaram uma série de direitos ali ao longo da República Romana. Vamos lá, vamos tentar agora falar de algumas importantes conquistas dos plebeus que eles conseguiram por causa dessas revoltas greves aí. Primeira, de 490 a.C., ou seja, logo no comecinho da República, eles conseguiram criar um cargo chamado tribuno da plebe. O que esse tribuno da plebe fazia? Ele podia vetar, ou seja, ele podia cancelar uma ordem do Senado quando essa ordem atacasse o direito dos plebeus. Então os plebeus escolhiam um representante que agora poderia fazer parte da política. Então, se os patrícios estivessem lá tomando uma decisão que ia acabar com os plebeus, esse tribuno da plebe poderia vetar, poderia cancelar a decisão dos patrícios. Eles também, em 471, ganharam o direito de ter uma própria assembleia. Então, geralmente, essas assembleias eram organizações de patrícios. A partir de 471 a.C., surgem as assembleias da plebe. Agora vem uma conquista importante do ano de 450 a.C. Eles conseguiram a redação das leis romanas. Até esse momento, as leis eram orais, as leis eram faladas. Qual é o problema de uma lei ser falada? Vamos lá. Os juízes, os pretores, que eu falei lá em cima, são patrícios. O patrício, de repente, ele não foi muito com a sua cara e ele quer te condenar à morte. Ele chega e ele fala, ó, eu vou te condenar à morte. Você não tem uma lei que te defenda ou que te condene, porque a lei é falada. Então, o cara que tem o poder ali, esse patrício, ele faz o que ele quiser com você, porque a lei não está escrita. Ele pode distorcer a lei da forma que bem entender. O que acontece? Com a lei das 12 tábuas, eles têm essa garantia. A partir de agora, as leis romanas estão escritas nas 12 tábuas. Então, quando tentarem te condenar, você vai falar que, ó, segundo esta lei, se eu não cometi nenhum crime que está dito aqui, você não pode me acusar, você não pode me condenar. Esta lei das 12 tábuas, do ano de 450 a.C., foi uma importante conquista dos plebeus. Em 445 a.C. tem a Lei Canuleia. Parêntese. Vocês devem estar entendendo cada vez mais por que de ver com o documento junto o número tanto de coisa que tem neste conteúdo que a gente está vendo hoje. Fecha parêntese. 445 a.C. Lei Canuleia. O que essa lei dizia? Agora o casamento está liberado. Antes, patrício não pode casar com plebeu. A partir de agora, está tudo liberado. Patrício e plebeu podem se casar. Isso diminui um pouco o abismo social que existia entre patrícios e plebeus. Então, a gente tem a lei de 367 a.C., que proíbe a escravidão por dívidas. Então, a condição dos plebeus era tão ruim em determinado momento que, se ele contraísse uma dívida, ele poderia se tornar escravo. A partir de 367 a.C., isso se torna proibido, mais uma conquista plebeia. E por fim, em 286 a.C., eles conquistam algo que é o seguinte: as leis criadas pelas assembleias da plebe têm validade para toda Roma. Ou seja,
A partir de agora, os plebeus têm a capacidade de criar leis e essas leis serão obedecidas por todos os cidadãos romanos. Conclusão de tudo isso. Quando acontece o golpe da República e surge a República Romana, a base social era a seguinte: patrícios mandam e plebeus obedecem. Patrícios realizam os seus interesses e os plebeus vão tendo uma condição de vida cada vez pior. Conforme vão surgindo essas conquistas da plebe, cada vez mais os plebeus vão ganhando certos direitos e esse abismo entre patrícios e plebeus vai diminuindo, certo? E aí a gente parte para o último ponto que a gente vai ver hoje, que é o início do expansionismo romano. Só o comecinho dele, porque a parte principal do expansionismo a gente fala junto com as guerras púnicas a partir da semana que vem. Vamos lá, o expansionismo romano, se a gente tivesse que colocar uma data para ele, um início, ele começaria no ano de 395 a.C., com a conquista dos etruscos, com o domínio sobre a Etrúria. Este domínio que os romanos fazem sobre os etrúrios era mais uma coisa defensiva do que de fato ofensiva. Porque lembrem-se, Roma é uma pequena cidade no meio de povos etruscos. A invasão desses etruscos sempre ameaçava a cidade de Roma. Então a conquista que eles fazem sobre a Etrúria tem esse caráter defensivo. Agora a gente não corre mais risco de ser invadido a qualquer momento. No mesmo sentido, eles acabam fazendo uma guerra contra um outro povo ali, que eram os gauleses. Nesse mesmo sentido, vamos invadir antes que eles nos invadam. Só que, quando os romanos começam a fazer isso, eles começam a capturar prisioneiros e levar esses prisioneiros para trabalharem como escravos. E isso começa a se tornar algo recorrente no exército romano. Então, depois que eles vencem essas primeiras guerras, eles não conseguem mais parar de fazer guerras. E aí, até 264 a.C., mais ou menos, eles já vão ter conquistado toda a Península Itálica, que é o que hoje é o país da Itália. Então, se você olhar o mapa de Roma lá para 264 a.C., o que Roma vai ter se tornado? Basicamente, o que hoje é a Itália. E ali, no sul da Itália, eles vão ter um encontro com um outro povo, que era do norte da África. Quem era esse povo? Os cartaginenses, da cidade de Cartago. Os cartaginenses e os romanos vão começar um longo período de guerra que vai ser as guerras púnicas. Essas guerras aí é que foram fundamentais para o expansionismo romano como um todo, para Roma deixar de ser uma cidade, depois mais ou menos do tamanho da Itália, e de repente se tornar algo de proporções continentais. O fundamental para isso tudo foram as guerras púnicas, que nós veremos na semana que vem. Então vamos lá, recapitulando, o que a gente viu hoje? Primeiro, estrutura romana. O Senado detinha o poder e nomeava os magistrados, que era a galerinha que administrava a cidade mesmo, o exército, o dinheiro, a justiça e assim por diante. No começo, só os patrícios mandavam, só que, por causa de várias revoltas, os plebeus vão conquistando seus espaços e vão conquistando vários direitos. Primeiro, conquistando que existam leis escritas. E depois, de lei em lei, vão conquistando cada vez mais direitos. Certinho? E por fim aqui, expansionismo, que a gente vai continuar na próxima aula. Tudo bem, galera? Então, até semana que vem.